Fala pessoal, começamos aqui então mais um Rcast, o Rcast de número 86. Esse Rcast é o podcast da Escola Teológica Raízes. E hoje a gente vai falar de um tema que não é tão falado nas igrejas. É um tema tabu, mas como a Escola Raízes sempre se propõe a trazer esses temas, não para dizer que a Escola Raízes é a melhor, não para trazer a conversa pro debate, não. A gente quer instruir a igreja da melhor forma possível e mostrar um caminho ainda mais excelente, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o abuso sexual infantil, o papel da igreja e da sociedade em relação a esse assunto que é pouco falado, né, Lucas? Então, hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? Uma amiga nossa já. É a segunda vez que ela está aqui com a gente na igreja e no Rcast. Então, eu acredito que vai ser um bate-papo bem bacana, bem legal e bem proveitoso aí, que vai edificar a tua casa, a tua família e os teus filhos. Eu tenho certeza, em nome de Jesus. Mas antes de apresentar aqui a mesa, vou chamar aquela vinheta maravilhosa que só você conhece. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Então voltamos aqui nesse episódio maravilhoso. Antes de nós apresentarmos a mesa, eu queria te pedir aquele favor. Não saia desse episódio sem se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar. Sabe aquele grupo da família, né, Lucas, que a gente sempre costuma falar? Aquele grupo que só tem briga. Só briga, tio brigando com a tia, avó metendo a boca no vô, na frente de todo mundo. Joga esse episódio lá, vai abençoar aquele grupo lá, eu tenho certeza disso. Deixa seu comentário aí, coloca o seu nome, da cidade que você está vendo, porque vai ser um bate-papo bem bacana mesmo. Estamos aqui com o pastor Lucas, nosso fiel escudeiro, né, sempre conosco. Sempre bom estar aqui. E esses Rcasts que o Thiago traz convidado são os melhores, porque a gente mais ouve. E quanto a gente mais ouve, mais a gente aprende. É verdade. Né? Então a gente tem que ter esse coração. Ouvir mais e às vezes falar menos. Né? E ninguém pode estar de pé sem passar pelo ensino. Então primeiro a gente aprende e depois a gente ensina. E estar com alguém que tem, né, esse chamado, né? Não é só uma profissão, é um chamado que ela tem, então a gente aprende muito mais. É isso aí. Quero apresentar aqui Gabriela Dias. Seja muito bem-vinda, Gabriela Dias, ao Rcast. É um prazer voltar, né? Que bom quando a gente volta, porque foi legal, né? certeza. Quando a gente não volta, a gente fica meio assim, ai meu Deus, deu alguma coisa errada. Mas enfim, é um prazer, é um privilégio estar aqui com os amigos de Jesus, né? Eu costumo dizer que Jesus nos apresenta os seus amigos, e isso é muito especial. Amém. Obrigada pelo convite. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que o Senhor continue te abençoando, né, Gabi? Amém. Teu ministério, que ele é essencial para a igreja, né? Toca num assunto que é pouco falado, mas que eu acho que direciona muitas famílias para estar mais pertinho de Jesus. Sim, com certeza, né? E na verdade a sexualidade foi criada por Deus, né? Ela não foi algo como muita gente acha que foi... Até esses dias eu ouvi uma pregação do Hernandes Dias Lopes que falava sobre isso, reverendo, que já tive a oportunidade de levar para jantar na minha casa. Vi isso 2 vezes ainda. E ele falava numa pregação que acho engraçado, que às vezes parece que as pessoas, elas colocam que Deus criou tudo e na hora da sexualidade ele chamou o diabo para criar. Né? E não é verdade. Tudo foi criado por Deus, inclusive a sexualidade. Então as pessoas precisam entender, né? E eu sei que essa é uma das perguntas que está aí, o porquê da dificuldade das pessoas falarem sobre esse tema. Não a questão do abuso em si, porque ele de fato é um assunto difícil. E aí sim podemos dizer que tem o dedo, né, do inferno nisso, mas a sexualidade em si, quando nós pensamos sobre ela e quando nós temos um problema sobre um assunto, eu costumo dizer muito isso, tanto no consultório, na rádio, né, que eu participo semanalmente, nas palestras, até nos podcasts, que sempre que nós temos problema com o assunto, o problema não está no assunto, o problema está em nós. Se nós temos um problema com isso, né, tem gente que usa muito a palavra bloqueio, né, eu não consigo falar sobre isso, eu tenho um bloqueio, eu tenho uma dificuldade. Ok, então se você já identificou que tal olhar para esse assunto e por que eu tenho isso? Da onde veio isso? O que me aconteceu?
Pode ter a ver com a educação, pode ter a ver com a ausência da informação, mas pode ter a ver também com uma educação que não foi legal, que ao invés de ensinar, ela trouxe um peso, um jugo, um fardo. E as coisas de Deus, né, principalmente, porque não a sexualidade, ela é para ser leve. A sexualidade hoje, segundo a OMS, esse é o conceito que eles deram, a Organização Mundial da Saúde. Mas mal sabem eles que é um conceito dado pelo Criador. É uma energia de vida. Então, nós usamos para estar aqui conversando, nós usamos para levantar, nós usamos nos relacionamentos pessoais, interpessoais, profissionais. Então, a sexualidade não é só sexo, como a maioria das pessoas acham. Então, é muito importante a gente entender, né? E para quem está nos assistindo aí, você que é de uma igreja, por favor, né? Ainda que não seja eu, mas leve um profissional para falar. Eu comentava com o Tiago aqui nos bastidores, que quando eles colocaram um convite, né, para a palestra que vai acontecer sobre o abuso, eu repostei e coloquei, você já falou sobre esse assunto na sua igreja? E eu fiquei, assim, chocada. Porque a maioria não é o não ter falado, isso eu já sei. Porque essa questão do abuso, por exemplo, nós estamos no Maio Laranja. Então, Maio Laranja é um mês de conscientização, e isso é nacional, sobre a prevenção do abuso sexual infantil. Então, ele parte para fora das paredes da igreja. Se é algo de conscientização, assim como nós temos, né, o Novembro Azul, Outubro Rosa, que a igreja também deve trabalhar essas temáticas, a prevenção ao abuso também, né? Se 90% dos abusos acontecem no ambiente familiar, como que as pessoas vão se sentirem seguras para falar sobre o assunto? A igreja pode ser um refúgio para isso, né? Então, as pessoas precisam, de uma vez por todas, entenderem a importância. E aí, o que eu me surpreendi, pastor Lucas, é que as pessoas responderam, e precisa falar sobre isso na igreja? Bah. Meu Deus. Né? E aí a gente vê o quanto as pessoas, de fato, elas estão vivendo o que a Bíblia nos diz de que o povo perece por falta de informação. Com certeza. Né? Se nós não trazemos um assunto, quem está dominando esse assunto? Se é um assunto que está na sociedade, a igreja tem que estar muito mais adiantada. Com certeza, com certeza. Para Né? fazer Se a diferença, a né? sociedade está querendo e ainda, né, fazem pouco, né? Até coloca lá uma faixa e tal, mas às vezes não tem as palestras. Sim. Então, nós como cristão, nós deveríamos estar muito na frente. Já deveria iniciar por nós essa temática. E já disse, ó, eu tenho até alguém para palestrar. Eu tenho aqui a Gabriela, que ela trabalha com isso, eu queria apresentar para vocês. Né? Então, a igreja, ela precisa assim. Quando tu falou ali no início, né, que Deus criou a sexualidade, que as pessoas acham que nesse momento foi o diabo, eu sempre me lembro de um irmão que falou pra mim, eu Ai, meu não Deus. sabia Lá mais o vem. que fazer. Não, Não era a irmã Nadir, né? não. O irmão, ele disse assim, ó, que quando ele ia ter relação com a esposa, Ai, meu Deus. ele orava e dizia, Senhor, agora eu queria te pedir licença, o Senhor fica de fora do meu quarto, que agora eu vou ter um relacionamento com a minha esposa. E eu era novo, aquilo ali me chamou a atenção, eu disse, será que quando eu casar eu vou ter que fazer isso? Meu Deus do céu! E agora quando tu falou, eu lembrei desse episódio. É. Então Deus criou, irmão, Deus não fica nada em oculto. A única coisa que Deus ele vai se entristecer é se não for dentro do teu relacionamento. Mas fora isso é bênção pura. Ô Gabi, fala um pouquinho de quem é a Gabi, né? Para o pessoal te conhecer, aonde o pessoal te encontra, quais as obras que você publicou. Vi que tem um lançamento aí bem bacana, a gente já viu aqui, né? Então, eu sou filha, né? Meus pais são pastores, eu tenho, assim, um grande privilégio de ter um pai mestre, alguém que ensina, né? Alguém que ministra o meu coração, porque não é só ser pai, mas ser pastor, né? Vocês vivem isso em casa, então o nosso maior campo missionário é a nossa casa e eu e meu irmão somos privilegiados porque nós tivemos pais que de fato pregaram Jesus para nós. Que legal. E no meu aniversário de 40 anos, no ano retrasado, minha mãe chorou muito na hora de falar algo e até me chamou a atenção, minha mãe é bem, né, serona e tal, e aí todo mundo, o que houve, né, ela assim, eu fiquei muito pensativa, assim, essa semana do aniversário da Gabi de 40, porque quando a gente cria os filhos dentro da igreja, e eu e o Vitor, literalmente, tá? Nós somos criados dentro da igreja. Então, assim, eu tenho memória de estar dormindo em banco, né? Tenho memória de retiro, por exemplo, retiro dos jovens, né? Eu não sou mais tão jovem, mas eu vou ainda. Claro. E eu fui em todos. Sabe o que é isso? Ele existe há 33 anos e eu fui em todos. Então, assim, o primeiro retiro tinha 7 anos. Então, vigília, tudo. E aí a mãe disse que ficou pensando, meu Deus, será que eu não roubei a infância ou a adolescência, né, dos dois, por estarem sempre com a gente
gente dentro da igreja, às vezes com pessoas que não eram da mesma idade, né? E aí, me vendo ministrar pelo Brasil todo, meu irmão, né, na liderança dos jovens com mais um casal, ela viu que valeu a pena. Então, né, para quem está aí nos assistindo, eu sou fruto de uma mãe que orou, eu sou fruto de pais que investiram na minha vida e eu sou fruto, né, e para mostrar que o fato de sermos cristãos, Deus nos usa na nossa profissão, né? Tem muitos pais que às vezes acham, não, meu filho ele pode ser crente, mas ele não deve abandonar as coisas, né? Não adianta, né, a gente querer ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma. Então, vale a pena você criar seus filhos na igreja, porque eu sou fruto de pais que não desistiram, né, de mim. E a mãe e o pai da Gabi, eles São. amam essa guria. Meu Deus do céu, a mãe o ano passado esteve aqui, depois a gente foi lá visitar o pastor Carlos. e a gente falou que ela ia vir aqui, mas ele falava assim com um brilho nos olhos. Não, minha filha é uma benção. A Ela Gabi, meu estuda, Deus, Gabi, a Gabi já leu mais livro que eu esse ano. Ai, que bom, até parece. Ele vibra. Então, tu falando isso, realmente testemunha aquilo que a gente viu. Isso é muito bonito. E eu fui adotada por ele aos 9 anos, né? Isso é um dado importante, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos. Meu pai, infelizmente, nós acreditamos que ele não conheceu Jesus. Não por tentativas da minha mãe, né? Minha mãe se separou, tinha apenas 1 ano e 7. Nessa época, ela não conhecia Jesus. Infelizmente, meu pai era um cara extremamente promíscuo, assim, um cara muito difícil. E quando eu tinha 3 para 4 anos, a minha mãe se converteu. E minha mãe tentou, assim, de inúmeras formas falar de Jesus para ele, mas ele ridicularizava. Eu lembro de situações da mãe falando e ele dando gargalhada, assim. Todos têm, né? Que perdem alguém que ama. Aquela esperança de que lá no hospital, de repente, quando ele faleceu, né? Ele faleceu aos 32, eu tinha apenas 7 anos, Nossa, então muito jovem. Eu tenho aquela esperança que, de repente, uma enfermeira, assim como eu, um dia, quando trabalhava dentro do hospital, sou enfermeira obstetra por formação, tive a oportunidade de falar de Jesus para pessoas que estavam morrendo. Então, de fato, eu tenho essa esperança em meu coração, né? E o Carlos me adotou aí com 9 anos. E a nossa relação, de fato, é de pai e filho, né? Quando eu ouço histórias, principalmente que envolvem abuso de padrasto, eu fico extremamente triste, porque as pessoas generalizam, né? Tinha que ser padrasto, né? E quantos pais também abusam, né? Mas, enfim. Sou casada há 18 anos com o Ricardo, meu primeiro e único namorado, né? Que hoje até isso a gente tem que falar, né? Infelizmente, né? Mas desse amor nasceram 3 frutos. O Henrique, que faz 15 agora, a Liz, que tem 7, a Helena, que tem 3. Sou, por formação, enfermeira obstetra, sexóloga, formada pela UCAM do Rio, terapeuta sexual pela FASEX de Minas. Sou educadora sexual, emocional e de prevenção ao abuso. Estudando algumas formações para esse ano, meu marido quer. Chega de estudar, mas não tem como. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Entrou por um caminho. Essa conta não fecha nunca, né? Porque quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Estou sonhando aí com alguns caminhos, mas hoje atendo como sexóloga clínica pessoas do mundo todo. O online trouxe esse presente, né? Essa possibilidade da gente ser luz em tantos campos, né? Em tantos lugares. E hoje a minha vida é resumida, né? A questão do consultório, as palestras, aí tem as gravações de podcasts, né? Sou mãe, né, em tempo integral, e isso é o mais privilegioso, eu acho, da minha vida, assim, da gente que tem essa veia empreendedora, né? Hoje tem um site que vende as coisas, enfim. Mas hoje eu vejo como um privilégio poder ver meus filhos crescerem, ter um ministério dentro da sexualidade, um assunto tão sensível, tão difícil. Mas Deus, por exemplo, tem me levado a uma rádio secular 1 vez por semana para tirar dúvidas das pessoas. E quantos feedbacks de casamentos restaurados, de relações entre pais e filhos restauradas. E se não for Deus para fazer isso, de fato, eu, Gabriela, não conseguiria fazer nada disso. Né? Então, é os lugares improváveis que a gente pensa, às vezes. Quando eu recebi o convite da rádio, é assim, ouvir a pergunta... Para mim não é problema. Eu acho, assim, para mim isso é, assim, uma adrenalina injetada na veia, né? Eu não saber o que vai vir. Isso não é problema. Tem programa que vem 20, 30, 40 perguntas. São 50 minutos no ar, né? Então, eu acho isso emocionante. Para mim isso não é o problema. Mas é o ser luz, né? Num lugar onde muitas vezes é escuro, onde não se tem a informação correta, onde você pode falar adequadamente... ali eu não estou para falar de Bíblia, mas eu estou para ser o sal e a luz dessa terra. Então, Verdade. é onde eu tenho feito a diferença e é onde pessoas têm, assim, no mercado, em lugares, assim... Nossa, eu queria te dizer que depois que eu comecei a te ouvir na rádio, meu casamento foi restaurado, a gente já estava Que com o papel massa. do divórcio, e aí eu comecei a ouvir tuas dicas, mulher que às vezes achou que, tipo, tá me traindo, começou a mudar em casa e era só por dica da rádio, né? Então, de fato, Foi luz assim... e sal. Foi. Então, hoje eu sou muito grata a Deus por esse chamado, né? De fato, as pessoas acham que o fato de eu ser enfermeira, de eu não exercer mais,
Mas a base da enfermagem é educação em saúde. Então, hoje eu me sinto tão enfermeira quanto na época que eu estava dentro de um hospital. Por ser enfermeira obstetra, já fiz mais de 500 partos. Então, né, da saúde da mulher é algo que eu gosto, eu entendo, amo esse universo da maternidade. Hoje eu sirvo aqui no Gerar, como uma das pessoas que fala. Eu falo como fica o sexo após a chegada da maternidade. E é muito legal, acaba atendendo alguns casais depois, porque é um momento frágil da nossa vida, né? Eu passei por isso 3 vezes, sei como é. Então, é isso. Que benção. Ô, Gabi, e esse livro aí? Infantil. Então, eu lancei em outubro, né, no mês das crianças, O Segredo dos Girassóis. Ele é um livro que ele trabalha, assim, quase que um manual para pais. Porque o que acontece? Eu atendo casais, né, há mais de 5 anos, e nós chegávamos à conclusão que o problema do relacionamento estava na questão da educação sexual. Nós não tivemos informação e vivemos, na verdade não vivemos, sobrevivemos. E aí os pais falavam, tá, beleza, já entendi que eu não ter tido informação foi um dos problemas. Como é que eu vou fazer isso com meu filho? Porque a maioria tem aquela frase, eu não recebi, não aprendi e não morri. Não morreu, mas poderia ter sido bem diferente, né? E aí eu comecei a orar sobre isso. Deus, me ajuda a ajudar esses pais de alguma forma. Aí pensamos em curso, pensamos em várias coisas, mas aí um dia eu comecei em casa, as crianças estavam na escola, eu não tinha consultório, e eu comecei a meio que desenhar uma história. Que era os 3 passando por um campo de girassol, enfim. E aí o segredo dos girassóis é que, na verdade, o girassol ele só se abre para a luz, né? E a sexualidade a gente só deve abrir para alguém que a gente confia. Então, até o nome veio uma inspiração divina, de fato, né? E aí, assim, é uma história muito tranquila, didática, né? Bem como as crianças gostam, dessa forma lúdica. Então, eles estão num lindo campo de girassol. E aí, a Gigi, que é a jardineira, começa a conversar e explicar que, assim como o girassol precisa de cuidados, nós, seres humanos, também. E ela começa a falar da questão da higiene, então tem que lavar as partes íntimas. E aí vem uma foto, que é o grande medo dos pais hoje, né? Eu recebo muitas dúvidas de pais, tá? Meu filho quer saber como é que é a vagina, tem que mostrar a minha? Deus o livre, né? Então, né, os pais têm, às vezes, não só receio, mas falta da informação mesmo, né? Então, aqui veio, né, uma ilustração onde mostra as partes íntimas, então, uma oportunidade. Ah, é assim que é da menina, é assim que é do menino. Então, a gente ter como um manual, de fato, para você recorrer, para você mostrar. Quis trabalhar também a parte emocional, que aí vem com um espelhinho, né, para a criança ver quem é a criança linda que está lendo esse livro, porque às vezes, né, como que a gente consegue pescar o que está dentro do coração dos nossos filhos? É através do diálogo. Só que nós vivemos, meu pai usa muito uma expressão que nós somos a geração cabelo ao vento. Então, é uma geração que está sempre correndo. E como que a gente vai ter tempo para perceber que algo não está legal? Através da história, através daquela oração antes de dormir. Pode ser 2 páginas, não precisa ser o livro todo. Eu sei que às vezes a pessoa está cansada, né? Mas, por exemplo, você pede para a criança se olhar no espelho. Não, essa criança não é bonita. Uma mãe me deu esse feedback. Não, essa criança não é bonita. Nossa, filha, mas por que ela não é bonita? Porque as pessoas riem do cabelo dela na escola. Opa. Liga um sinal, né? Opa, então nós temos algo acontecendo, um bullying dentro da escola, algo que eu não sabia. Na verdade, toda criança, quando ela está sofrendo de alguma forma, ela muda o comportamento. Só que o problema é que nós não estamos tendo tempo para ver essa mudança de comportamento. Então, por isso que esse livro, assim, veio como uma inspiração dos céus mesmo, sabe? Para, primeiramente, ser um momento de pais e filhos. Porque as pessoas perguntam muito, mas a criança lê sozinha? Sim, ela pode ler sozinha. Mas eu, Gabriela, fiz com o intuito de ser um momento pai e filho. Ou mãe e filho, né? Não importa. E aí ele vem tratando temas, né? Agora desenhe como você se vê, por exemplo, né? Que tem aqui um quadrinho. Se a criança desenhar, por exemplo, as mãos muito grandes, as partes íntimas muito grandes, isso é um alerta. De que pode, de alguma forma, alguém que tem as partes íntimas grandes estar mostrando para essa criança. Alguém que tem a mão muito grande pode estar passando a mão nessa criança. Então, gente, assim, tudo que tem aqui vem no final, né? Aqui umas orientações para os pais, né? Mas, enfim, eu tô super aberta, tô sempre conversando, as pessoas me trazem feedback, falam, né? E tem sido um verdadeiro presente. O jogo das cores, que as pessoas conhecem como semáforo das cores. Até aqui embaixo vem uma sugestão, pegar um papel pardo bem grande, desenhar. Uma mãe de São Paulo fez, tá até salvo nos meus destaques, né? O meu Instagram lá, quem quiser olhar, @GabrielaDiasOficial. E aí uma mãe tem lá um destaque dos livros e a mãe fez e disse que foi muito legal, porque a própria filha foi colocar, por exemplo, né? Na hora do vermelho, que é onde é para não tocar, a filha colocou na bochecha. E aí a mãe falou, não, mas a bochecha eu achei que era amarelo, porque pode dar beijo, né? Não, mãe, não pode, porque eu não gosto. Tem pessoas que o beijo é aqui, mas vem aqui, ó.
como aconteceu com o menino na escola. Ou seja, oportunidades que você tem, não só de saber o que está acontecendo, mas de intervir. Olha Porque é o só, que eu né? estava comentando com o Thiago. Hoje os pais me dizem, meu filho não fala nada, não pergunta nada. Como que eu vou entrar nesse assunto? Através de uma leitura. Né? Então, hoje, segundo a SBN, ele é de 2 a 10 anos, mas tem pais, por exemplo, com filhos de 11, adaptando para a idade, né? Porque tudo vai muito... Eu só quero folhear aqui para mostrar essa imagem aqui. Aqui fala sobre o colo, que nós não devemos deixar, né? Ou orientar as crianças para não sentar no colo de ninguém. Esse feedback foi o mais marcante, assim, para mim. E, geralmente, Deus, ele é muito estratégico, né? Esses feedbacks, eles vêm nos momentos que a gente mais precisa. Porque cada vez que eu posto sobre abuso, eu perco seguidor, eu recebo hater, eu sofro de verdade, assim. Nossa. É bem contraditório, né? As pessoas deveriam lutar contra isso e entender a importância desse assunto. Mas ainda tem muito... Ai, Gabi, muito pesado. Ai, se tu continuar falando desse negócio, eu não vou conseguir te seguir, porque, assim, é chato ouvir dessas coisas. Ah, é chato? Pois agora que eu vou continuar falando, porque todo assunto que é chato, ele revela alguma coisa por trás. Sim. Às vezes eu pergunto, né, pra quem é mais íntimo, tu acha que eu gosto de falar sobre isso? Tu acha que eu gosto de trazer, como eu trouxe semana passada, o caso de, não sei se vocês viram, de um adolescente de 16 ou 15 anos, não lembro, não recordo se era 15 ou 16, que ele estava estuprando o irmão de 5 anos. Eu vi que tu trouxe. E algumas pessoas falaram, ai, Gabi, pesado isso aí, né? Será que precisava? Eu falei, você tem noção de que o que mais me chamou a atenção não foi a questão do estupro, porque infelizmente isso acontece, e muito. Mas o que me chamou a atenção é que os pais não perceberam. Eu duvido que essa criança de 5 anos não mudou um comportamento. Provavelmente já deixava com o irmão para sair de casa. Adolescente, né? Ah, vou deixar aí, vou lá no mercado, vou na padaria. Essa criança deve ter chorado. Mãe, eu não quero ficar. Ah, deixa de ser bom, vai ficar com teu irmão. Toda mudança de comportamento revela algo por trás. Ah, mãe, eu não quero mais ir lá na avó. O que tem lá na avó? Antes, assim, hoje uma das maiores dores, né? Se vocês tiverem a oportunidade de trazer uma psicóloga infantil, é algo muito interessante, porque elas trazem muitas demandas, e eu leio bastante coisas sobre isso, sigo bastante que trabalha com isso. E assim, hoje uma das maiores dores das crianças é que ninguém acredita. As crianças contam, e as pessoas não acreditam. Ah, Gabi, mas tem criança que mente? Tem. Infelizmente tem também. Mas nós precisamos entender que é onde há fogo há fumaça. Se a criança trouxe uma demanda como essa, né? O que está acontecendo? Até na mentira... Por que ela está mentindo, né? Ela está sendo, às vezes, coagida. O que está acontecendo? Né? Então, a gente precisa, né? O livro, ele veio como alerta. E essa mãe veio num dia que eu estava muito desanimada por algumas coisas. E ela falou, olha, ela já começou o áudio chorando. Né? Eu estou te mandando o áudio aqui. E antes de eu te contar por quê, eu só quero te dizer uma coisa. Se tu te sentir, assim, qualquer dia, um sentimento de vontade de desistir, eu quero te dizer, não desista. Por favor, não desista. E eu, ai, Deus, tá bom, já entendi. Ela disse, agora eu vou te contar no áudio o que aconteceu. Eu tava lendo pra minha filha a tua história. Ela tem 5 anos. E aí, quando fala de não sentar no colo de ninguém, Gabi, eu já tinha falado isso pra ela. Não pode, mãe. Não, filha. A mãe já não falou pra você? Mas eu entendi. Não, o que é a importância de você... Criança é repetição, tá, gente? O grande problema dos adultos é que acham que falam uma vez sobre isso, tá falado. Não, não tá. Criança é diferente. Tem que ser chato. Às vezes não só chato, mas lúdico. Trazer de formas diferentes, sabe? Ah, enfim, tem inúmeras formas que eu acho que nas perguntas a gente pode trazer outras formas. É que eu tinha entendido que não podia sentar em quem a gente não conhecia. Mas quem a gente conhece pode, né, mãe? Por quê, filha? É que assim, eu gosto muito do tio que fica lá na porta da escola. Mas ele pede pra gente sentar no colo dele e eu sinto uma coisa dura, mamãe, eu não gosto. Meu Deus. Assim, eu tô contando a mãe falando, mas era em lágrimas, sabe? Soluçando, porque eu não consigo nem imaginar o sentimento de tu ouvir isso da tua filha. Eu tenho uma de 6, quase a mesma idade. E assim, resumindo a ópera, ela foi atrás, ela chamou outras mães e o cara tá preso. Ela conseguiu, né? E aí, assim, meu Deus, perderam as contas de quantas crianças foram aliciadas dessa forma e de outras formas, e levado no banheiro. E aí, assim, uma mãe vai aí, sabe? Outras crianças tinham contado, mas as mães não tinham acreditado. Então, quando uma mãe trouxe à tona isso, opa, então não era mentira, então era verdade. Ah, então aquele dia que ele foi lá no banheiro, que as meninas estavam lá, não sei o quê, que passou a mão aqui. Então, assim... A criança não tem ela é inocente, ela não tem a maldade, né? Não. E aí, assim, outra coisa que eu ouço muito, inclusive num fórum que aconteceu na nossa igreja de teologia, sociedade e fé. Eu entrei com a parte da sociedade falando sobre a sexualidade de uma forma geral. Uma pessoa trouxe uma pergunta. Eu tenho que discordar de ti.
existe criança maliciosa. Aí eu falei, ok, existe. É a exceção, não é a regra. É. Mas quando uma criança é maliciosa, aí fica um alerta O que aqui que para ela quem já não está nos viveu, né? assistindo. É. Com quem ela está andando, É. o que ela está vendo. Eu postei recentemente, faz acho que mais de 6 meses, mas é recente ainda. A carta de uma filha a um pai viciado em pornografia. O quanto isso foi danoso para o seu coração e para a sua mente. Então, tudo aquilo que nós, enquanto pais, fazemos, isso tem um impacto direto na vida dos nossos filhos. Às vezes, um menino ele é malicioso porque ele tem ouvido o pai contar piadas maliciosas. Às vezes, um menino é malicioso, como eu peguei um caso, por exemplo, recente. Ele tem em torno de 7 anos de casado. A esposa não fazia nem ideia do vício em pornografia. O tema não é esse, eu sei, mas eu vou chegar lá para vocês entenderem o quanto é sério O caminho que... que trilhou, né, para isso. E aí, a esposa descobriu, por um descuido, 7 anos depois. Meus pais estão atendendo, e eu também estou atendendo esse casal. A importância, né, gente, da gente entender. Quando há um problema no nosso casamento, a gente pode até tentar resolver sozinho, mas quando se trata, quando envolve pecado de moralidade sexual, se eu puder acrescentar na sua vida que está aí nos assistindo, não tente sair disso sozinho. Porque a maioria, pelo menos eu desconheço. Se tiver algum feedback, né, para me contar que conseguiu sozinho, eu gostaria muito de saber. A maioria não sai. Não sai, ou então sai da igreja, ou termina um casamento, é danoso as consequências. Então, hoje, como sexóloga, eu sou profissional no consultório, mas se a pessoa fala para mim que ela é cristã, eu digo, ó, você precisa, e até para quem não é, tá? Eu digo que a pessoa precisa buscar a Deus de alguma forma. Só se a pessoa não acredita. Mas, graças a Deus, eu atendo, assim, quase nada de pessoas, né? Tive 2 pacientes, só que não que eram ateus, assim, né? Mas todas as pessoas, eu sempre digo, ó, a espiritualidade, para as pessoas que não conhecem a Deus, você precisa, né? Você é o quê? Ah, eu sou católico. Então, vá na igreja católica, né? Vai lá, fique mais perto de Deus. E para os cristãos, busque uma autoridade espiritual. Você não vai sair desse pecado. Ah, mas eu já estou na terapia, eu estou no psiquiatra, eu estou fazendo medicamento. Ok, mas a autoridade espiritual é tão importante quanto, porque você precisa ser resgatado na identidade de quem você é em Deus. Que é a primeira coisa que esse pecado, ele rouba. E aí, o que aconteceu? Eles vieram para o consultório e eu comecei a perguntar, onde isso começou? Não lembro. E aí, nessa hora, eu comecei a clamar, Jesus, traz a lembrança, né? Traz à memória aquilo que não vai dar esperança. Mas a gente vai conseguir, pelo menos, de alguma forma, tratar isso. E aí eu fui fazendo outras perguntas, uns 10 minutos depois ele falou, Gabi, eu lembrei. Eu tinha apenas 8 anos. Meus pais foram numa reunião de oração. Na casa de um casal. E chegando lá, o filho dele mais velho nos levou, eu e mais umas 2 crianças, nos levou para um quarto e colocou filme pornô. Bom. E de lá começou. Então aqui, meus queridos, quando ele foi abusado sexualmente, porque é uma forma de abuso quando você mostra, né, algo inadequado para a idade. Nós precisamos entender que quando se tem crianças, nós precisamos de uma supervisão. Sempre. Ah, Gabi, mas aí é de ficar louco, né? É. O mundo que nós estamos vivendo é de ficar louco. Ah, Gabi, mas e quando eu não tô? Aí você tem que entender que se seu filho estiver informado, ele está, pelo menos, 50% protegido. O grande problema da maioria dos crentes hoje é achar que o fato... na verdade, nós crentes somos meio mimados, né? O fato da gente ser cristão, da gente ser remido e lavado pelo sangue de Jesus, a gente acha que está numa bolha. Não! Meus filhos, eles não saem. Eles só saem para ir na igreja ou para ir na escola. Pois é, infelizmente, nos 2 ambientes, eles podem ter contato com outras pessoas que vão apresentar de alguma forma. Na minha época, não sei a idade de vocês, mas na minha época tinha que ter um cassete, tinha que ter uma revista. Hoje, por um comando de voz. É o suficiente para eles terem acesso a um mundo de possibilidades. Então, quando você chega para o seu filho e você fala, filho, se alguém chegar para mostrar, mas mostrar o quê, mãe? Então, né? Deus criou isso, mas o mundo, né, desde o pecado de Adão e Eva, sofre consequências e as pessoas não vivem da forma adequada. E aí você já está pregando para o seu filho. E você está ensinando sexualidade. Ah, Gabi, mas eu não sei, eu não consigo, estude. Cara, você estuda sobre autodesenvolvimento, você estuda sobre tantas coisas, e por que não isso? Eu acho que eu fiz essa pergunta no outro podcast, mas eu vou fazer de novo. Quantos livros sobre sexualidade você leu já? Na sua vida, eu não vou nem perguntar por ano, na sua vida. As pessoas escolhem autoajuda, as pessoas escolhem tudo
menos a sexualidade, que hoje é uma das áreas mais importantes da nossa vida. Uma pessoa que sofreu abuso, tem alguns estudos, né, referenciando que algumas pessoas que foram molestadas, elas têm um medo absurdo de que isso aconteça com seus filhos. Imagina, né? Isso é terrível. Só que tem alguns estudos também falando que boa parte das pessoas que foram, alguns filhos também são. E quando eu li isso, eu falei, gente, mas que coisa mais louca é essa? Como que pode? Por quê? Porque às vezes protege tanto, mas não dá o que mais importa, que é a informação. Entendi. Não basta você proteger, que já é importante. Quando a pessoa não tiver, ela não sabe lidar sozinha, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu tenho um filho adolescente. Eu sempre falo, para você que tem filho adolescente, principalmente menino, quando vai num shopping, numa igreja, né? Aqui, a igreja é enorme. Eu sempre oriento, nunca vai no mictório. Por quê? Mictório, tu tá numa posição vulnerável. Tu tá ali com as pernas, né, frouxa, com a mão ali. Chega alguém mal intencionado, pode botar a mão no seu bumbum, pode colocar a mão no pênis, pode, sei lá, fazer o que quiser, porque você tá vulnerável. É uma informação pequenininha, mas básica. Pode mudar. Eu já atendi alguns homens que foram abusados dentro de banheiro, tanto de igreja quanto de shopping. Nossa. Aí, assim, aí tu pode, né, pensar comigo como muitas pessoas falam. Ai, Gabi, mas se for para pensar assim, a gente enlouquece. É para enlouquecer mesmo. Mas é para enlouquecer, né? Quando Jesus esteve aqui e se fez carne e homem, eu brinco com meu pai falando, olha, eu acho que o povo entendeu que não era no mundo tereis aflições, é que no mundo terei um parque de diversões. As pessoas esquecem da parte da aflições. Aflições quer dizer que nós iríamos sofrer, que seria difícil, que não seria fácil o caminho. Nem para ele foi, que era o Filho de Deus. Imagina para nós. Então, a gente precisa entender que se o mundo está dessa forma, eu preciso, de fato, entender como lutar essa guerra. E para quem tem, né, filho adolescente e jovem, não fique dizendo que tudo é pecado. Não fique colocando a responsabilidade em Deus. Se tu fizer, Deus está vendo. Pecado, é errado. Cara, Deus é Deus. Nós temos que pregar para os filhos e para os adolescentes explicando que, olha só, isso aqui vai te levar para isso aqui. E isso aqui, tu vai perder isso aqui. Não tem a ver só com Deus, mas tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. O nosso coração é corruptamente enganoso. Quando a gente fala sobre fugir da aparência do mal, é fugir daquilo que nos leva a pecar. E isso não é brincadeira, isso é bem difícil, não é fácil. Mas quando a gente traz para perto e orienta, eu tô aqui, tá? Por exemplo, um filho, se ele pega na mão do seu filho adolescente e diz, cara, o pai tá aqui, tá? O pai já passou por isso aí, o pai sabe que é difícil, mas eu tô aqui. Você tá o quê? Além de ministrar o coração do seu filho, você tá mostrando que você é homem como ele e que se alguma coisa der errada, você tá ali. Agora criou-se, né, uma carcaça de que eu não posso falar das minhas limitações, que eu vou perder a autoridade. Muito pelo contrário, quanto mais vulnerabilidade a gente mostra, mais próximo do coração a gente fica. Bem assim. E mais acessível você se torna para o seu filho, né? Exatamente. Porque se também tu é uma trava, o teu filho vai perguntar para outro e tu nem sabe, às vezes, o que esse outro vai aconselhar. Sempre é assim, tá? Quando eu não encontro esse recurso em casa, e esse é o problema, quando a pergunta chegou, a resposta tem que chegar. Gabi, mas meu filho me perguntou uma coisa que eu não sei a resposta. Ok, você vai olhar nos olhos, a gente também não é obrigado a saber tudo, né? Você vai olhar nos olhos e você vai dizer, filho, a mãe não sabe agora, mas a mãe vai estudar e amanhã de manhã a gente vai sentar para conversar. Mas, por favor, sente e converse. Eu tenho atendido alguns adolescentes, que eu atendo a consulta de educação sexual, e alguns adolescentes, um mesmo com os olhos marejados, falou para mim mês passado, eu queria tanto que essa conversa estivesse acontecendo com meu pai e com a minha mãe. Bah, que dó, né? Eu entendo esse pai e essa mãe, que não conseguem e fizeram o melhor que eles puderam, não deixaram sem informação. Mas eu também entendo o coração desse adolescente que gostaria de ouvir dos pais. Que é a segurança isso. dele, Sim, né? Sim, sim. O meu pai tá falando. Exatamente. A minha mãe tá falando. Nossa, E que, um assim, peso grande. tem coisas que às vezes os filhos não conseguem conversar com os pais e tá tudo bem. Né? O que é importante? O filho é adolescente, não fala, não consegue, é fechado. Filho, tem alguém que você confia? E aí uma parte importante. Nossos filhos precisam ter referências. Hoje, pela graça de Deus, uma grande referência na vida do meu filho é meu irmão. Por quê? Porque meu irmão é um cara de Deus, meu irmão é um cara que a primeira pessoa que ele beijou é a esposa dele. Então, a gente se alegra de o meu filho ter ele como referência. Que legal. E aí, o que eu percebo?
hoje, com alguns pais que eu converso, quem é a referência do teu filho? Aí é que pega, né, Gabi? Jogador de futebol? Esse eu nem quero comentar, Uhum. né? Porque todo mundo sabe. Sim. Promíscuo, né? É um cara que joga bem, mas não é uma referência como família. Não. E é uma referência de muitos jovens que estão dentro da igreja e adolescentes. Né? Cantores que não conhecem a Deus e não tem a ver com eles, porque eles ainda, muitos não tiveram a oportunidade de conhecer, mas tem a ver com os nossos filhos olharem para eles e terem como referência. Né? Então, isso é muito sério. Então, hoje, quando a gente fala sobre a questão do abuso, até sobre isso a gente precisa pensar. Seu filho tem acesso ao YouTube? Quem que ele está vendo? Quem é a referência para ele? Ah, meu filho gosta muito do youtuber tal, mas não tem nada demais. Ele fala para a criança, ok. Mas sente um dia para ver, dá uma olhada se realmente não tem nada a ver, se não tem nada demais. Porque eu falo de mim, tá? As minhas filhas estão sempre lá, a nossa TV fica bem de frente assim para a ilha da cozinha, eu tô sempre de olho. E já aconteceu mais de uma vez. De ser um youtuber legal que fala para criança, que mostra coisinha, nananana, do nada... Largam. É muito sutil. Muito sutil. Então, se tu não percebe, assim como esses desenhos, né? Que tem vários Instagrams aí falando. Então, assim, muitas vezes o abuso também acontece de uma forma muito sutil. E por isso a importância, né? As minhas filhas foram na casa de uma amiguinha esses dias, que é outra coisa, né? Que se a gente entra nesse mérito, a gente enlouquece. Mas, enfim. É verdade. É uma amiga de confiança, né? Um casal que é da minha casa, enfim. O Lucas e eu, a gente tem um perfil parecido nessa parte. Aham. De tomar cuidado, onde vai, com quem Nossa, fica. Eu sou até chata. A gente Esse. pergunta, Sim. a gente... Eu fico o tempo todo em cima, Nossa. não gosto que durma. Eu prefiro que durma 50 na minha casa, eu sou dessa. É. E aí, voltaram de lá com uma musiquinha do YouTube que eu acredito que a minha amiga nem viu, né? Que elas ouviram esse tipo de música, porque com certeza ela também não gostaria. Mas era uma música mais ou menos assim, que o tio vê a calcinha e nananana, eu. Meu pai. Quando elas começaram a cantar. Tá, o que vocês estavam vendo? Ah, a gente estava vendo The Chosen no YouTube. Tipo um trecho. Provavelmente um anúncio, alguma coisa. Olha como é sutil. E a criança, ela tem, assim, uma facilidade de gravar as coisas. Então, por isso que a gente precisa, de fato, alerta o tempo todo. E quando elas começaram a cantar essa música, né? E aí pode ser que você se identifique aí do outro lado. A nossa primeira reação é... Vocês estão maluca? Que a nossa casa, a gente bota louvor o tempo todo, assim. Que é uma coisa que não é... Não tô falando aqui para, né, vangloriar, mas é porque é uma coisa que eu gosto. Eu me sinto ministrada quando eu ouço louvor e vem de formas diferentes, por canções diferentes. Fica lá no YouTube, vai rodando. Às vezes a gente que tu não conhece, e aí tu conhece uma nova canção que às vezes é tão gostosa de ouvir, enfim. E aí eu perguntei pra ela, que música é essa? Ah, a gente ouviu lá aquele dia que a gente foi brincar. Tá, e o que essa música diz? Ah, mãe, essa música é nada a ver. E por que você tá cantando? Não sei se as pessoas que estão aí nos ouvindo e assistindo estão conseguindo entender. Nós precisamos levar os nossos filhos a pensarem. Tá, mas olha só, vê a calcinha. A calcinha não é uma parte íntima? É, né, mãe? Uhum. Ninguém pode ver a nossa calcinha. E a calcinha é algo tão protegido que em cima da calcinha vai outra roupa. Senão a gente não tava de calcinha no meio da rua. Não é? É, mãe. Então essa música não é legal pra vocês cantar. Porque vocês são princesas do Senhor. Né? Vocês têm que cantar músicas que... Ah, então bota aí... como é que ela falou? Aquela da... As bênçãos. Bênçãos pra contar. Né? Eu falei, então tá, então vamos botar essa. Aí elas começaram a cantar. Às vezes, se eu brigasse, elas continuariam cantando em outro momento. Porque é assim que funciona a natureza pecaminosa. Quanto mais você diz não, quanto mais você mais parece que quer fazer. Eu lembro como se fosse hoje. O Vitinho devia ter uns 9 meses engateando. E o Carlos, meu pai, olhou pra mim e falou assim, ó, eu vou te mostrar o que é a natureza pecaminosa. Eu falei, aula de teologia, 4 da tarde. Eu vou dizer pro Vitor não botar o dedo na tomada. Vitinho, tomada não. Mas não deu, assim, 2 minutinhos. Eu falei, engatinhando com o dedinho. Ele disse, olha ali, só porque eu falei, não, isso é a natureza pecaminosa. Ninguém ensinou. É algo que está dentro de nós. Então, quando os pais vêm com esse discurso de que não pode... eu falei para elas que não era legal, mas de uma forma o quê? Eu sentei, eu olhei nos olhos, eu não briguei. O meu primeiro instinto foi, tá, gente, porque eu não sou santa. Meu primeiro instinto é, vocês estão malucas? A vontade era fazer uma gritaçada dentro de casa já, que música é essa? Né? Mas não, eu falei, respirei, vamos colocar em prática aquilo que a gente estuda, né? Falei, olha só, e aí fui fazendo elas pensarem. E aí, o que aconteceu? Chegou ontem na igreja, elas chamaram a amiga. Porque aí eu ouvi, tava do meu lado. Sabe aquela música que a gente ouviu lá?
Nada a ver, né? Calcinha, ririri. Que legal. O que é isso? É a informação de uma forma leve, tem tudo a ver com Correta. É e educação. ela repassou. É educação Repassou. sexual. Isso é educação sexual, porque as pessoas hoje elas têm aquela coisa. Vamos falar de educação sexual. É aquela formalidade. Quem é que quer conversar de uma forma formal? Nem eu, gente, gosta. Não. A gente gosta de uma coisa, né? Se sentir à vontade, em casa, tranquilo. Por que os podcasts têm crescido tanto? Porque as pessoas se sentem participantes dessa Isso, conversa. é. É uma conversa na mesa, algo que uma conversa em casa. Ô, Gabi, tu citou ali uma parte que me chamou a atenção. Que geralmente os pais não acreditam, né? Que a criança ela está sofrendo algum tipo de abuso. Aí me veio a questão aqui, será que acreditam? Acreditei, mas dependendo de quem foi o abusador, eu tenho medo de expor porque vai desconstruir toda uma... Total. Infelizmente, Thiago, eu atendo pessoas que o motivo é meu casamento não tá legal na área sexual. As pessoas vêm. E aí eu digo que as consultas elas são como cavar um poço, né? Eu preciso cavar até descobrir a raiz do problema. Esse é o meu desafio em 1 hora. E na maioria das vezes vem alguma coisa, não sempre, né? Mas em muitos casos. A família estava na cozinha no almoço de domingo. As estatísticas dizem que 90% dos abusos acontecem no ambiente familiar. 90%? É bastante. De 80 a 90, Meu alguns Deus. estudos. Alguns trazem como 88, alguns 90, outros 70, enfim. Mas é muito alto. E aí, o que acontece? É alguém desse leito familiar. Ou seja, é alguém que todo mundo ama. Essa pessoa, ela tem o apreço, ela tem a confiança, ela tem tudo que uma família precisa. E geralmente, né, e aqui fica um alerta já traçando o perfil de um abusador. Desconfie. Ai, Gabi, pelo amor de Deus, algumas pessoas falam, não, tu não me diz isso. Eu digo, desconfie de adultos que nunca querem ficar com adultos só com criança. Ponto importante, hein? Muito importante. Porque assim, geralmente, né, e a gente aqui que tem filhos, a gente tá numa conversa bem legal. Aí, o filho chama, pô, eu tenho que interromper a conversa aqui pra ir lá. Geralmente, os adultos gostam desse ambiente. O perfil do abusador é um cara que nunca quer estar nesse ambiente. Ele sempre prefere estar com crianças. É alguém que sempre tem balas ou chocolates. Sempre tem doce no bolso. Por quê? Porque se eu precisar, de alguma forma, usar isso como uma moeda de troca, eu tenho. Essas pessoas, geralmente, elas têm um poder de persuasão. Então, são pessoas que convencem para qualquer coisa. Ah, vamos lá dentro. Ah, rapidinho. Imagina, tua mãe não vai se importar. Geralmente são pessoas que elas ganham a confiança dos pais primeiro. Então, por exemplo, se é alguém da família que mora longe e vem para perto, é uma pessoa que faz amizade com a família, tá na casa da família. E assim, eles são extremamente solícitos. E solícitas, não é só homem que abusa, tem mulheres também. O percentual é menor, em torno de 20%, mas também tem. Então, são pessoas, tipo assim, tá numa galera. Ai, mãe, eu quero ir no banheiro. Não, deixa que eu levo pra ti, pode ficar aí na conversa, não tem problema. E é uma pessoa da confiança, você vai dizer que não. Então, a gente tem que prestar atenção nesses sinais, porque esses sinais são importantes. E aí, a maioria das pacientes contam. Gabi, a família toda estava na cozinha. E a gente estava na sala e o tio abusou de mim e mais 3 primas do lado da onde meus pais estavam. Nossa. A Gabi, meus pais estavam numa área de churrasco lá atrás. E a gente estava dentro de casa e o meu tio, meu avô, abusou da gente. Né? E muitas, por se tratar de alguém da confiança, levam anos para entender que isso foi um abuso. Acha que é uma forma de carinho ou não conseguem ver como um abuso por ser alguém que as pessoas amam. Ah, meu avô, por exemplo, a gente ia brincar de esconde-esconde, aí na hora que ele achava, ele fazia cosquinha e passava a mão. Ah, mas era meu avô, né? Aí quando a pessoa, às vezes, está num relacionamento e o marido não pode passar a mão no seu seio, e aí lá na consulta eu pergunto, eu tenho vários bloqueios, mas que tipo de bloqueio? Me explica um pouco mais, o que acontece? Aí meu marido não pode passar a mão em mim. Mas por quê? Não. E a gente vai, e até que chega, ai meu Deus, acho que não tem nada a ver com isso. Será que tem? Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Então, assim, a gente precisa entender que, assim, o colo, né? O colo é um lugar de acalento, um lugar de aconchego, é um lugar para acalmar. Mas é uma estratégia, até hoje, de muitos pedófilos. Então, existem, por exemplo, diversas mulheres que não conseguem sentar no colo do marido hoje. Às vezes, em casa, no sofá, brincando, o marido pega, senta. Não consigo, eu tô aqui porque tem algumas travas. Eu me sinto travada, não queria me sentir assim. E aí, tu vai ver...
vai perguntando. Ah, na infância eu ficava na casa dos meus avós, meu avô tinha o hábito de me colocar no colo, nunca gostei, senti uma coisa dura, uma coisa estranha. E aí eu sento no meu marido no colo, e aí eu sinto a mesma sensação, é nojenta. E aí tu vê o quanto, né, um abuso pode trazer consequências. Então, olha como uma informação. Filha, nunca senta no colo de ninguém. Pode mudar o destino dessa menina. Verdade. Uma informação. Um menino, vai no banheiro, sempre vai e fecha a porta. Nunca vai no mictório. Uma informação pode mudar a vida de um adolescente. E nada vem do nada, né? Não. E aí, nessa questão, quando tu me fez a pergunta, né, da questão do acreditar, nós precisamos, né, e quando a criança chega com uma demanda como essa, por exemplo, no consultório, eu consultei esses dias uma mãe que a filha contou que o avô passou a mão na pepeca dela. E aí, meu pai nunca fez isso comigo. Como que ia fazer com a minha filha? Que coisa ridícula, né? E aí, assim, confusa, mas como ela me segue, já ouviu muita coisa, desconfiada. Por isso que a informação é tão importante. Por isso que o povo perece por falta de informação. É por isso que falar de abuso sexual é algo dolorido, não é algo bom de ouvir. Que Deus guarde os nossos filhos e nos livre de qualquer situação. Amém. Mas nós precisamos saber. Como que eu me comporto, né? O que eu preciso fazer? Minha filha vai sair de casa, o que eu preciso orientar? O que eu preciso dizer? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer quando ela chegar? E não é pergunta, vem cá, vamos conversar. E aí, filha, como é que tava lá, né? A filha, às vezes, tá ali fazendo um lanchinho, né? Ou enfim, no quarto, às vezes, arrumando as coisinhas. E aí, como é que foi lá? Aquela pergunta despretensiosa, aquele aconchego. Vem cá, deixa o pai te dar um abraço. Às vezes, você dá um abraço, a criança começa a chorar. Porque nós somos movidos por emoções. E quando nós sabemos... E, assim, é tão engraçado porque, de todos os relatos que eu ouço, por mais que a criança não tenha noção de que aquilo foi um abuso, ela sabe que aquilo não é certo. Então, a criança, ela sente algo. Ela não se sente bem com aquilo. Ai, mas fez tal coisa, não foi legal. Né? Então, e quando você traz a informação, quando você mostra, não, realmente, ninguém pode te abraçar à força. Né? E aí, um grande problema da nossa sociedade, principalmente no meio cristão, é essa questão de cumprimentar as pessoas, né? E no meio dos crentes, imagina, o que mais tem é evento, né? Então, o filho do pastor chega, né, no lugar, né? Essa era eu, tinha que cumprimentar 65 pessoas se tivesse. Ah, chegou a filha do pastor, né? Oi, tudo bem? Não obrigue seus filhos a abraçar e beijar ninguém. Nós, adultos, não somos obrigados. Por que a criança é? Importante, né? É muito importante isso. Porque, assim, às vezes, num abraço, a pessoa pode estar na sua frente, passando a mão de alguma forma e você não está vendo. Então, assim, é muito cruel o que muita gente faz. Por exemplo, quando uma criança chora, às vezes todo mundo manda parar. Né? E aqui falando de um abuso emocional, não sexual. Para de chorar, coisa mais chata. Pelo amor de Deus, fica quieta. Quando um adulto chora, a gente faz isso? Não, né? Por que a emoção do adulto é tão validada e da criança não? A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, isso é muito forte. Porque a gente precisa entender que tudo isso, de uma certa forma, é uma forma de abuso. Quando nós não respeitamos, quando nós não validamos. Né? E aquele filme, Divertidamente, ele foi um filme feito para adultos, vamos combinar, né? A gente precisa dar nome às nossas emoções. A gente precisa entender, abraçar, entender como elas funcionam. Né? Muitos adolescentes estão com as emoções... Né? É uma fase das emoções bagunçadas. E o que nós, enquanto pais, né, cristãos, temos feito para abraçar essas emoções? E aí, às vezes, quando eu atendo alguns pais de adolescentes, eu falo, tu sabes que a gente tem que abraçar as nossas primeiro, né? Às vezes, quando acontece alguma coisa com os meus, eu tenho que ir lá voltar na Gabriela, que não recebeu um abraço ou um apoio por determinadas coisas, pedir para que Deus cure meu coração, né? Como uma boa assembleiana, Deus não arromba, Deus, Ele está à porta e bate. Então, tem coisas do nosso coração que nem Deus, às vezes, conseguiu chegar porque a gente não abriu. Então, Deus, volta lá, né? Me ajuda. Eu era uma adolescente não compreendida, no meu caso, dos 12 aos 16 no seminário, né? Olha, foi muito difícil, né? Então, quantas coisas eu vivi, quantas lambadas, né? Não só dos pais, que eu também levei, mas, né? Até de Deus, de uma certa forma, não compreendidas, não acolhidas. E hoje, quando eu vejo meu filho fazendo algumas coisas, a minha reação... Tá, mas espera aí, né? Vamos acolher essa dor, né? Vamos entender, vamos, né? A empatia, no significado da palavra, hoje, quando eu falo para casais, eu falo sobre isso. A empatia não é se colocar no lugar do outro, porque se vocês dois trocarem de lugar, não vai mudar nada. A empatia é vestir a roupa do outro. É vestir a dor do outro. Por exemplo, Dia dos Pais é um dia dolorido para mim.
Porque apesar de Deus ter me dado 3, né? Eu tenho o biológico, tenho que me adotou e teve meu avô, que fez esse papel muito bem. Ninguém substitui ninguém. E aí foi uma dor, porque meu pai nunca foi nas minhas apresentações. E hoje as minhas filhas estudam num colégio que eu estudava. A apresentação do Dia dos Pais eu chorei do começo ao fim, porque eu me vi lá naquele palco, procurando meu pai com os olhos e não achava. Minha mãe estava em todas. Mas quem eu queria ver lá era o meu pai, como todas as crianças estavam apresentando para o seu pai. E o que o Ricardo faz? Hoje ele está em Tubarão, mas ele antes estava em Floripa, né? Ele movia céus e terra para estar na apresentação. Não só porque era importante para as crianças, mas porque ele sabia que aquilo era muito importante para mim. Por quê? Porque ele se colocou no meu lugar, de crescer num ambiente onde eu não tive isso. Então, hoje as pessoas precisam primeiro acolher a sua dor. Né? É importante a gente entender sobre isso. Por exemplo, quem está aí nos assistindo que sofreu um abuso, você já olhou para essa área da sua vida? Você já olhou para essa situação? Hoje eu atendo pessoas que assim, eu faço terapia há 20 anos. Já tratou? Eu aprendi com a experiência a perguntar sobre isso, porque para mim parecia óbvio, né? Você fez terapia, você já tratou isso. A maioria responde que não. Tá, mas o que você tratou? Eu tratei outras questões. Isso está resolvido. Eu tinha 7 anos, hoje eu tenho 47. Não está resolvido, você está aqui. Não está resolvido. Então, toda situação que nos acometeu, que deixou uma dor, que quando você vai contar, dói o coração, você treme a boca, tem um sentimento ruim. E tem algumas coisas que elas são despertadas, né? O pior de nós, quando às vezes nossos filhos, por exemplo, eu atendi uma senhora esses dias, ela tem 58 anos. E ela se tornou vó agora. E até então, casamento tudo certo. Quando a neta chegou, a sexualidade dela mudou. E assim, não tem mais desejo. Ficou uma loucura. E ela não entendeu. Meu Deus, mas por quê? Ela foi abusada pelo avô. Quando a neta nasceu, o que veio? Aquela criança, aquela menina que também foi abusada, né? Aquele sentimento de não ter sido acolhida, ela contou, ninguém acreditou, porque era o avô, né? E aí ela se tornou vó. Meu Deus, agora eu preciso proteger. E ela não se conformava porque com a filha não aconteceu. Por que com a neta? Mas por quê? Porque trouxe à memória aquilo que não deu esperança para ela. Trouxe uma recordação de algo que não foi tratado. Mas eu tinha 5 anos, faz tanto tempo. Foi um dia que eu dormi na casa e eu acordei com ele passando a mão em mim. Meu Deus, mas... E o lamentável é às vezes as pessoas dizerem, precisa falar sobre isso? Então, eu comentava com o Thiago sobre isso. Quando vocês postaram ali sobre o abuso sexual, a palestra e tal, que eu tenho na igreja, eu repostei e aí eu fiz a seguinte pergunta em cima. Você já falou sobre esse assunto na sua igreja e o que mais me surpreendeu não foi os nãos. Esse aí eu já esperava, porque eu sei quantas palestras eu dei sobre isso em igreja e eu posso contar nos dedos. Mas o que me surpreendeu foi as pessoas me perguntando, alguns pastores até amigos, e precisa falar sobre isso dentro da igreja? Forte, né? É forte. Fica aí a reflexão, você que está ouvindo, né? E fica já aqui se posso dizer, um conselho. Sabe o que me surpreende? As pessoas às vezes fazerem conferência de família e não falar sobre isso. Você não trazer um alerta para os pais de que isso existe. É verdade. Até dentro da igreja. Não, Gabi, a nossa igreja não existe. Nossa igreja é feita por 20 pessoas e não tem. Isso aí é um mito, né? Óbvio que é. Mas tudo bem, você quer acreditar nisso? Ok. Né? O que você acredita, eu não tenho poder sobre isso. Mas eu preciso, então, te ajudar. Se você, por exemplo, lidera o Ministério Kids, você precisa entender que vai vir um visitante, uma criança, e que se 90% dos abusos acontecem dentro de casa, para quem que essa criança vai falar? Aqui no livro eu trago 3 pessoas como uma forma de 3 amigos. Eu trago o médico, né? E aí vai estar acompanhado da mãe ou do pai, né? Ninguém deve chegar perto da região íntima da criança sem a companhia dos pais. Eu trago a polícia, porque essa criança precisa entender que ela tem uma referência, que se ela estiver passando algo dentro de casa, ela pode pedir para um policial. E a professora, que aqui é professora tanto da escola quanto do Ministério Kids da igreja. Sim. Então, são o quê? São amigos. E ali tem um desenho. Uma pergunta. Quem são as pessoas que você confia? E a gente pede para a criança elencar 2 nomes. E aí, esses nomes, os pais, né? Minha sugestão, que você até converse com essas pessoas. Minha filha disse lá na historinha que eu li que ela confia em você. Então, eu quero que você saiba que você é muito importante para nós. Bonito, né? né? E pega esse livro aqui, Legal isso aí. E lê. Legal, hein? Muito bonito isso Sim, aí. por quê? Porque se a criança te diz que confia numa pessoa que, de repente, você sabe de algo, você já pode vacinar essa criança. Então, filha, mas vamos pensar em outras pessoas. A gente conhece tanta gente. Você não vai dizer para a criança, não confia que isso daí? Não, né?
A gente tem que usar de sabedoria. Mas você pode dizer para a criança, vamos pensar em mais gente? Eu acho que tem mais gente que a gente confia. Quem seriam mais pessoas? E aí você vai ampliando esse leque da criança. Ah, Gabi, mas só 2? Eu acho que devia ter uns 10. O céu é o limite. Para você pensar, para você fazer a criança pensar e para que ela tenha para onde correr. Porque uma das indagações dos pais é, meu filho não conta nada para mim, mas ele vai na minha irmã, guria, conta tudo. Das guria que ele gosta, das coisas. Não fique chateada. Não fique chateada com isso. Ele escolheu alguém. Aproveita isso. Aproveita isso, porque é alguém da sua confiança. Então, é óbvio, né, que tem a questão do sigilo, vamos respeitar, né? Então, o que te conta, você não vai sair contando tudo, até porque você vai perder a confiança. Mas, se for algo grave, você pode deixar essa pessoa. Olha, se ele te contar algo que você acha, né, que é importante que eu saiba, você me fala. E, claro, né, trocar essa figurinha do que eu, como mãe, posso fazer. Porque, às vezes, o adolescente se abre e fala, minha mãe não me ouve. A minha mãe nunca pode ficar comigo. Como eu atendi esses dias um adolescente que falou, tia, eu queria ser a igreja. Eu quase morri. Queria ser a igreja. Por quê? É porque meus pais não têm vontade de sair da igreja, mas eles não têm vontade de ficar comigo. Poxa vida. Eles me deixam na minha avó, eles me deixam na minha tia. Parece que tudo que é pra igreja é tão bom, mas pra ficar comigo não. Porque nunca tem tempo pra mim, é só pra igreja. Então eu queria ser a igreja. Que aí, pelo menos, eu ia ter mais atenção. Eu quis morrer. Eu achei aquilo assim... sabe aquele soco no estômago? Eu fiquei até com dor do estômago. Porque é uma coisa, assim, muito forte, né? É algo... Todo comportamento, gente... Até eu vi um post esses dias que eu até salvei para depois a gente fazer algo. Toda porta fechada de um quarto, toda criança isolada, é um pedido de socorro. Tem quem goste de ficar sozinho? Tem. A gente também, como adulto, gosta em momentos de ficar sozinho. Mas sempre. O que está faltando? O que está precisando? Né? Hoje, o tempo de qualidade é uma das linguagens de amor que a maioria das pessoas tem. Mas muitos aproveitam dos seus afazeres para ser um tempo de qualidade. Meu filho vai no mercado comigo, é o nosso tempo de qualidade. Tá, peraí, você está levando ele para fazer uma atividade que é sua, né? Que tal ter um tempo de qualidade com algo que ele goste? O que seu filho gosta de fazer? Gosta de jogar futebol. Mas eu sou uma negação. Que tal ir num jogo, então? Não gosto de ver jogo. Tá, e a gente faz só o que a gente gosta? Poxa, é o nosso bem mais precioso, né? Eu vou dizer pra vocês, eu gosto de ver filme. Mas tem dia que eu tinha 1 milhão de coisas pra fazer. Mas as meninas olham pra mim e falam, mãe, vamos ver um filminho junto? Eu vou dizer, não dá. Né? Então, assim, e aqui, gente, deixando bem claro, né? Que eu sou uma mãe imperfeita, que eu tenho que melhorar em muitas coisas, mas eu sou uma eterna aprendiz. Então, tudo que eu posso aprender e que eu posso fazer, é óbvio que muitas coisas no consultório, pais me trazem demandas que às vezes até eu fico, meu Deus, que situação. Mas uma das coisas que até eu tive a oportunidade de gravar com o pastor Josué Gonçalves semana passada, né? Um podcast, e uma das coisas que eu tenho percebido, assim, nos pais de adolescentes, tem muita gente desistindo. Já fiz tudo que podia. Minha filha aconteceu uma situação lá, um menino passou a mão nela. Mas já levei na psicóloga, já levei lá na igreja. Mas assim, ela tem que fazer a parte dela. Pra mim deu. Essa frase, pra mim deu, com muita ousadia. Às vezes eu olho pra determinados pais e falo, já parou pra pensar se Deus falasse isso pra ti? Pra mim deu. A gente não pode desistir dos nossos filhos. Porque na história do filho pródigo, o mais lindo não é como esse filho foi recebido pelo pai, mas é o não desistir de amar aquele filho independente do que ele fez. Então, a gente precisa refletir sobre isso. A questão do abuso é algo pontual e difícil? Sim. É algo que não deveria existir? Com certeza. Mas nós precisamos entender como igreja o que nós podemos fazer. Gabi, mas falar desse assunto na igreja é pesado. Traga de outra forma, então. Se Deus te der um outro direcionamento, mas não deixe de falar sobre isso. Porque tem as famílias as pessoas que foram abusadas, que são doentes na alma e nunca fizeram nada. Tem as crianças que estão suscetíveis a acontecer qualquer coisa. Tem os adolescentes que estão numa fase com os hormônios, né, aflorados. E aqui eu falei da outra vez que eu vim, o quanto a ausência de um pai pode deixar uma menina e um menino, né, refém de viver a sexualidade de uma forma precoce, por ausência em casa. Até falei num podcast recente, que são filhos órfãos de pais vivos. É o pior tipo, para mim, de órfão é esse. Porque os pais estão vivos, estão em casa. Mas os filhos são órfãos, não tem o que mais precisa. Então, quando a gente fala de abuso,
A gente precisa pensar em todas essas vertentes. O que eu tenho ofertado de informação, eu não consigo? Então, vou terceirizar. Vou levar para consultar, ou então vou fazer um curso, eu vou comprar um livro sobre isso, eu vou ter tempo de qualidade, uma vez por semana eu vou ler esse livro com a minha filha, né? E reforçando, gente, não é ler uma vez só, pelo amor de Deus. Você vai ler uma vez, Por repetição, vai passar né? 3 meses, você vai ler de novo, e olha, eu posso dizer, porque lá em casa, cada vez que eu leio, é uma demanda diferente. Ah, mãe, olha só, nossa, tem um menino lá que fica abraçando as meninas à força. Eu não gosto, não. Filha, você tem que chamar a professora. Ninguém deve abraçar ninguém à força. Pois é, não é legal, né, mãe? Tem uma menina lá que ela vive sentando no colo dos meninos. Filha, você tem que chegar para ela, porque ser sal e luz dessa terra não é só educar os nossos filhos. Às vezes você vai criar os seus filhos. Se a Bíblia diz que eles são como flechas, primeiro que por uma flecha aí tem que ter um arqueiro, né? Então, nós somos aqui atrás a retaguarda. Você vai orientar. E quantas vezes eu falo para as meninas? Você vai chegar lá para a menina e você vai falar, olha só, seu corpo é tão precioso. Você não devia fazer isso. Não senta no colo de menino, não é legal. E assim como elas fizeram que eu comentei ali da música. E assim a gente vai ajudando os nossos filhos. Meu filho também. Quantas conversas já teve com amigos? Por quê? Porque é baseado na informação. E não é porque os meus filhos que são melhores que ninguém, não. Mas é porque eu tenho estudado sobre isso. E seria hipocrisia da minha parte, né? Falar e não fazer em casa. É desafiador? Claro que é. Às vezes vem umas perguntas que nem eu, como sexóloga, queria responder. Porque eu queria responder pro filho dos outros, não para os meus, né? Mas vem. E aí é a hora da gente entender. Veio pergunta. Ai, não tem idade para falar sobre isso. Ser acessível, né? Não tem idade, não. A pergunta veio, a resposta tem que vir. Lúdico, né? Às vezes você vai pegar um livro como esse. Veio uma pergunta, enfim. Não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Né? Vou ler essa história aqui pra ti que eu acho que vai responder essa tua pergunta. É sobre isso. Massa. Ô, Gabi, já foi? Oh, meu Deus do céu, nem respondi Meu nada às pai perguntas. amado. Mas eu acredito que tudo que foi falado aqui estava dentro do roteiro das perguntas, né? Mas antes de a gente ir para considerações finais, né, Lucas? Eu queria só que tu pontuasse para os pais que estão nos assistindo alguns sinais, né? De forma para direcionar esses pais, né? Ó, esses sinais aqui são importantes. Tá. Se o seu filho chegar em casa e demonstrar isso, cuidado. Certo. Pra gente... Quanto menor a criança, né? Vamos colocar aí abaixo de uns 8 anos, 10, que tem o hábito de desenhar. Se a criança desenha colorido, ela pode começar a desenhar preto e branco. Então, você vai perceber que algo está diferente. Lembrando que, se você não percebe nem os desenhos dos filhos, então nós precisamos voltar lá atrás. Ah, Gabi, eu não quero ver nada disso, eu não quero saber os sinais. Olhe para você. Você tem que querer saber sobre o assunto. E resolver dentro de você, que eu até vinha conversando com a Luísa sobre isso. A importância da gente olhar para esse assunto é, se eu tenho medo de barata, os meus filhos possivelmente vão ter também, porque tem uma barata e um alvoroço em casa. Se eu não falo sobre sexualidade, eu fujo desse assunto, automaticamente meus filhos vão fugir também. Ah, Gabi, não. Eles que quebrem o ciclo deles, não vai ser na minha vez. Pare e pense. Vale a pena você olhar e quebrar isso, que a partir da sua geração as coisas vão ser diferentes. Então, quanto menor a criança se ainda desenha, geralmente o desenho ou tem as partes íntimas grandes, as extremidades grandes, desenho sem cor, ou até o parar de desenhar. Tem criança que amava desenhar, do nada ela para de desenhar. Por quê? Sempre que uma criança está sofrendo algo, e aqui não só a questão do abuso sexual, mas até o bullying, né? Todas as formas de abuso, tanto emocional quanto sexual, há uma mudança de comportamento. A ciência explica que é impossível uma criança estar passando por isso e não mudar nada. Se era uma criança muito falante, automaticamente ela para de falar. No caso do adolescente, acaba se tornando cada vez mais difícil da gente perceber, porque eles são muito introspectivos. Então, o adolescente já é uma fase que já não quer falar muito com os pais. Hoje, a ciência ela explica que nós temos 12 anos da vida dos nossos filhos. 12. E a primeira vez que eu li isso, eu chorei, porque eu achei assim, meu Deus, muito pouco. Tipo assim, um eu já perdi. Conversei a semana passada com minha esposa sobre isso. Falta só 4 anos, Lucas. 12 anos. E aí, assim, porque até 12 anos, nós somos o primeiro da fila. Então, mãe, o que é tal coisa? Mãe, eu amo você. Mãe, você é a pessoa mais importante da minha vida. Mãe, né? Aquelas coisas. A partir de 13 anos, isso pela ciência, tá, gente? E assim, não é algo... É assim. A ciência traz numa forma de nos alertar, mas de fato, como assim, uma eterna estudiosa, é o que eu percebo da maioria das relações que estão próximas a mim, dos adolescentes, e de uma forma geral. A partir de 13 anos, não é que a gente vai para o último da fila.
mas é mais ou menos assim. Então, assim, se eu quero consultar algo, já não consulto os pais, eu vou perguntar para os amigos. Porque os pais sempre são careta, né? Eles sempre vão dizer não, eles não vão me entender. Então, essas frases, elas são muito taxativas. E não quer dizer que não tá honrando pai e mãe, tá, gente? Vamos parar de querer espiritualizar tudo. Mas tem a ver com a gente se enquadrar com uma galera, a gente ter um perfil de pessoas que a gente admira, que a gente anda, que a gente segue. O adolescente anda em bando, ele nunca anda sozinho. Então, ele quer ser parecido com o bando dele, ele quer saber o que o bando dele pensa sobre determinadas coisas. Aí fica, né, um parênteses. Por isso que seu filho tem que ter um bando crente. Porque se o bando não é crente, e eu fico apavorada, tá? Quando eu falo para adolescentes em igreja, eu pergunto, quem aqui tem mais amigos cristãos? A maioria não levanta a mão. Por quê? Porque a galera é da escola. Tem na igreja, mas tem colegas, não amigos. Amigos fora. E aí isso pra mim é um problema, né? Eu sempre chamo a galera da liderança depois e a gente conversa, tem uma resenha depois, eu falo, ó, você viu lá, né? Então, assim, PG, fica esperto. Tipo assim, se tiver a oportunidade de fazer grupos, né? Esses grupos cada igreja chama de um nome, PG, GC, enfim. Faz um grupinho lá para se encontrar toda semana, porque esse negócio de se encontrar, tipo, só no domingo, né? Eles precisam mais tempo junto. Tem um grupo onde tem essa conversa, esse tempo junto. Então, no caso do adolescente a partir de 13 anos, a nossa opinião, ela já não é mais tão importante para eles. Ah, Gabi, mas pro meu filho ainda é, porque sempre vem essas coisas, né? A gente precisa entender que tem a regra e tem as exceções. Meu filho também nos consulta para as coisas, mas eu percebo que os convites, as coisas, nós já não estamos mais neles. Tu entendeu? Até 12 anos, o filho quer sair com os pais. A partir de 13, eu quero estar com a galera, tipo... Se tu vai, tá, vai, né? Por exemplo, as viagens para palestrar. Até os 12, a gente levava a família toda, era um trabalhão, né? Levava, o Ricardo ficava com eles e tal. Agora nem adianta eu querer, não vai mais. Não vai, não quer, tá? Ah, mas tem culto, eu vou tocar, porque agora já serve, já é outra vibe. E só tem 14 anos, né? Então, assim, tá vindo cada vez mais cedo. E eu, na verdade, assim, eu agradeço a Deus, porque tá na igreja, tá servindo, né? Tá fazendo a obra, mas é um romper, a gente sente com isso. Então, assim, se o adolescente já tem essa fase introspectiva, você precisa construir caminhos para perceber quais são os sinais que seu filho está diferente. Ah, meu filho já não falava nada? Como é que eu vou perceber? Então, você vai começar a construir um caminho de diálogo. Ele não gosta de falar olhando no olho? Tenta fazer sei lá, mandar uma mensagem, deixar um post-it, tentar, filho, vamos com a mãe lá tomar um sorvete. Que se gosta de sorvete, de um açaí, criar, construir. O pastor Josué contou algo, assim, fantástico no podcast, que eu nem sabia dessa história. A filha dele começou a gostar, ela tinha acho que 18 para 19 anos, começou a gostar de um cara que era usuário, nossa, muito problemático. O que ele fez? Ele cancelou a agenda, ele veio para casa. Porque eu preciso caminhar com a minha filha. Eu preciso mudar a direção da rota. Porque parou de falar, ficou mais introspectiva, nananã, e não, né? Resumindo a ópera. Nós precisamos, de uma certa forma, dependendo como é o seu filho que você conhece, a fruta não cai longe do pé, vamos combinar, né? Se o filho, às vezes o pai não fala, o filho também não fala, né? E às vezes a mãe quer que o filho fale. Não tem como, né? A gente precisa perceber o coração dos nossos filhos para agir pontual naquilo que eles precisam e chegar aos seus corações. O adolescente também muda o comportamento, mas se os pais já não estão percebendo muito, cuidado com as portas fechadas, cuidado com o isolamento, né? Tente ajudar o seu filho a ver referências dentro da igreja, tente ajudar o seu filho a encontrar a galera dele dentro da igreja. E hoje, assim, eu sou até audaciosa muitas vezes em dizer, mas dependendo do ambiente que você está, às vezes tem pessoas que estão, por exemplo, numa igreja onde não tem nenhum adolescente, né? Eu sou ousada de dizer que às vezes você vai ter que mudar a rota, né? Da onde você está indo para investir na vida do seu filho. Né? Ah, Gabi, nossa, mas o que tu está falando é ridículo. Ok, né? Cada um pensa de um jeito, mas eu mudaria de cidade, eu mudaria o que for para que eu não perdesse o coração do meu filho. Né? Meu primeiro campo missionário é a minha família. Ah, mas o que tem que ver a igreja? Tu tem que falar para ele em casa. Mas nós não somos o suficiente. Precisa de mais. Precisa de uma referência, precisa de uma galera para caminhar. Ele precisa também de um pastor, né? De um líder, alguém que ele vai se espelhar, alguém que ele vai abrir o coração, porque tem coisas que ele vai continuar falando para mim, mas tem coisas que não. Verdade. Então, boa parte dos sinais são esses, né? Até o pastor Josué comentou. Nós, enquanto pais, de forma alguma, temos que saber quem são os amigos dos nossos filhos. E tem muito pai, tipo, tá com a galera da escola. Ah, tá lá, mas quem são?
Como que você vai perceber, né, que seu filho não está num caminho legal? Como que você vai perceber aquilo que a gente comentou anteriormente? Todo adolescente é malicioso. Não, nem todo. Com quem ele está andando, o que ele está vendo, né? Então, assim, é importante a gente parar para pensar nessa nossa correria louca, porque às vezes estamos trabalhando muito para dar aos nossos filhos aquilo que não tivemos, mas não estamos dando o que eles mais precisam. Que é um tempo de qualidade, né? Que é um olho no olho. Amém, Gabi. Amém, queridos. Né? Passar aqui, agradecer ao pastor Lucas por estar conosco mais uma vez aí no RCast também. Te agradecer, Gabi, mais uma vez por tanto conhecimento. Pena que o tempo voa demais. Foi uma conversa bem bacana. Eu acredito que vamos fazer mais vezes. Vamos fazer mais vezes. Vamos falar, conscientizar, né? Trazer esse assunto, mexer na ferida mesmo, para que haja cura, né? Sim. E eu queria que você deixasse, né, as considerações finais para quem assistiu esse podcast. Certo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Para mim é maravilhoso falar do assunto, né? Então eu não me sinto trabalhando, né? Para mim é uma conversa de mesa, como se eu estivesse na mesa da minha casa conversando, é um privilégio. Para quem está nos assistindo, né? Se eu puder ajudar de alguma forma, contem comigo. O livro, para quem ficou interessado, O Segredo dos Girassóis, ele tem na minha loja online, que é lojagabrieladias.com.br. Se você quiser dar de presente para alguém, ou se for para o seu filho, lá nas observações só coloque o nome da criança. Por favor, né, faça uma dedicatória em nome de, que eu faço uma dedicatória diretamente para o seu filho, né? As crianças às vezes gravam vídeos, hoje estou bonitinho, obrigada por ter feito no meu nome, enfim. É um privilégio, e entenda que a sexualidade foi criada pelo Criador, é algo leve, é algo lindo que Jesus deixou a nós, não é para ser esse peso, esse fardo. Se você está com dificuldades, né, dedique tempo para estudar, né? A educação de filho já é desafiador, educar sexualmente é mais desafiador ainda, porque a gente precisa voltar no nosso passado e nem todo mundo está disposto a isso. Mas eu costumo dizer que o autoconhecimento ele é um caminho sem volta. A partir do momento que você começa a olhar para dentro de você e você permite que o Espírito Santo entre em você e ele faça a morada e te ajude nas questões que são difíceis, é só decolar, é só voar depois, né? E é isso. Me sigam nas redes sociais, se você gostou, @GabrielaDiasOficial. Vai ser um prazer contribuir com a sua vida, com a sua casa e com a sua família. Segue lá, gente. Segue lá que eu sigo ela e eu tenho aprendido muita coisa boa. Obrigada. Que a Gabi posta lá. Lucas, alguma coisa? A única coisa que eu posso dizer é pratique agora. Porque não adianta nada receber informação, guardar na gaveta e não usar mais. Só no próximo maio. Não. Pelo amor de Deus, se você ama o seu filho, cuide, invista nele, né? E assim como os filhos têm a facilidade de no celular achar um monte de porcaria, né? Você tem a oportunidade de achar um monte de coisa boa. Com certeza. E assim, para quem está ouvindo, às vezes é uma mãe que tem uma rede de apoio de outras mães, né? Às vezes tem um grupo de mães da escola, sentem e conversem sobre isso. Legal. Uma mãe pode acrescentar na vida de outra mãe. Com certeza. Né? E toda dor, principalmente para quem, né, já foi abusado agora, deixa Deus transformar a sua dor em amor. Amém. Uma coisa é eu falar como profissional, outra coisa é quem viveu isso, colocar a sua experiência numa roda de mães, por exemplo, colocar a sua vivência e trabalhar essa questão, né, de proteção, o que você fez para que Deus curasse seu coração. Olha, eu acho que o impacto que isso teria nas comunidades, nas igrejas, seria muito grande. Sim. A gente não precisa, né? Tem igreja que tem condições de levar pessoas, né, grandes para falar sobre isso. Tem um promotor, Guilherme Shelby, que é maravilhoso. Mas quem não tem condições, lute com as armas que você tem, né? Use o que você tem, mas não deixe de falar sobre o assunto. Chame os professores do Ministério Kids. Faça uma revolução aí na sua igreja, né? Verdade. Chame seu pastor, encaminhe esse podcast para o seu pastor para ele entender a importância desse assunto. Juntos, a gente é muito mais forte. Verdade. Verdade. É isso aí, gente. Não se esqueça de comentar, compartilhar, principalmente esse podcast. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado, Gabi. Imagina. Obrigado, Lucas. E a gente encerra esse episódio aqui do RCast. Um beijo no seu coração e até o próximo. Ao fim de mais um RCast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.